Olá a todos, estamos aqui em frente com o nosso estudo de Alachot de Shabbat do Kitzur Shulchan Aruch. A gente se encontra no capítulo de número 88, Dinei Muktzeh Beshabbat, Alachot ligadas a Muktzeh no Shabbat. Muktzeh é um objeto que existe a proibição de mexê-lo, movimentá-lo no Shabbat. Essa é uma das Alachot mais comuns que a gente encontra ela durante o dia de Shabbat, porque todo objeto que tem na casa da pessoa potencialmente pode ser considerado Muktzeh e consequentemente proibido de ser movimentado no Shabbat. Então, já que é um tema tão essencial e tão comum, corriqueiro no dia do Shabbat, vamos fazer uma pequena introdução e aí seguir em frente com as alachot. Nos dias de Nehemiah foi um dos profetas que acompanhou a volta do povo judeu para a construção do segundo Beit HaMikdash, lá para o ano 400, antes da Era Comum, mais ou menos. Ele trouxe o povo de volta da Babilônia para Eretz Israel. Esse povo que acabou voltando não eram pessoas muito conectadas com a religião. Então, junto com ele conseguiu trazer da Babilônia em torno de 45 mil Yehudim. E a maioria desses Yehudim estava numa situação difícil de um ponto de vista religioso. Eles tinham se assimilado na Babilônia, tanto em questões espirituais, culturais e também casamentos assimilados. Na volta para Eretz Israel, Nehemiah percebeu que o distanciamento da religião tinha feito com que realmente as pessoas acabassem desprezando os valores judaicos. E mesmo estando lá os grandes profetas, Nehemiah, Zechariah, Malachi, tentando trazer as pessoas de volta, ele percebeu que as pessoas estavam muito distantes dos valores judaicos. Então, por exemplo, no Shabat, mesmo que as pessoas voltaram a cumprir Shabat e não faziam trabalhos, tudo que não era explicitamente proibido, tudo que não tinha uma proibição clara que não podia ser feito no Shabat, as pessoas acabavam fazendo isso sem problema nenhum e muitas vezes perdendo assim o ambiente, todo o espírito do Shabat. Então, por exemplo, no Shabat não tem problema fazer negócios. Eu posso fazer, na teoria, compra e venda no Shabat. Eu posso trocar com alguém, eu te dou maçãs, você me dá uvas, a gente podia fazer uma troca de mercadorias normal. Agora, obviamente, se as pessoas fazem essas trocas e elas mantêm o dia a dia delas, então o Shabat ele deixa de ser o Shabat, ou seja, a pessoa talvez vai rezar um pouco mais comprido, vai acender as velas de Shabat, vai fazer kiddush, vai fazer uma refeição, mas no dia a dia dela ela vai ser como qualquer dia normal. Então Nehemiah percebeu que as pessoas estavam basicamente trabalhando no Shabat sem fazer os 39 trabalhos específicos que eram proibidos. Então as pessoas não acendiam fogo, as pessoas não cozinhavam, mas todo o resto que não era explicitamente proibido, que não estava incluso nessas 39 melachot, nesses 39 trabalhos, as pessoas faziam normalmente. Por isso, ele decidiu fazer um decreto. Esse decreto é o decreto de Muktzeh. Ou seja, o que ele fez aqui? Ele definiu que tudo que não tem utilidade necessária para o próprio Shabat, ou seja, tudo que eu não preciso agora, nesse próprio Shabat, usar isso para o próprio Shabat, é proibido de ser movimentado. Então, cadeiras, mesas, objetos em geral, qualquer coisa que eu não preciso usar agora para o Shabat, que é essencial para o próprio Shabat, é proibido. Então essa história que as pessoas acabavam carregando mercadoria de cá para lá, preparando o shuk, preparando a feira para fazer a venda no dia seguinte, tudo isso foi proibido por Nehemiah, e no primeiro momento a única coisa que se podia movimentar eram coisas muito, muito específicas, como faca, garfo, coisas muito, muito necessárias para o dia a dia. Com o tempo, essa proibição foi sendo liberada aos poucos. Certas coisas que no primeiro momento eram proibidas só para criar uma antítese à situação atual foram liberadas aos poucos, mas a gente continuou com diversas proibições ligadas ao Muktzeh. Com relação ao Muktzeh, a gente vai ver que temos vários e vários níveis diferentes. Os dois mais simples e mais conhecidos são o seguinte: Kli shemelachto leisur e Kli shemelachto leeter. Um objeto que ele é feito para algo que é proibido no Shabat. Um objeto que a função principal dele é algo que não é permitido de ser feito no Shabat, por exemplo, uma caneta. Uma caneta, ela serve, a principal função da caneta é para escrever. Um kli shemelachto leisur, um objeto que a melachá, o trabalho feito com ele geralmente é proibido no Shabat, como no caso da caneta, ele só pode ser movimentado caso eu tenha uma necessidade específica de usar o lugar onde ele se encontra, ou se eu queira usar o próprio objeto
para alguma função permitida no Shabat. Então, se, por exemplo, eu tenho uma caneta na cadeira e eu quero sentar na cadeira, essa caneta está me atrapalhando, eu posso movimentar essa cadeira, essa caneta, colocar ela para o lado. Ou, se eu quero usar a caneta para alguma função necessária no próprio Shabat, uma função permitida, eu quero usar ela para segurar, por exemplo, os guardanapos. Os guardanapos estão voando, está batendo muito vento, eu quero usar um klish mertoleisur, um objeto que geralmente não pode ser movimentado porque a função dele é fazer algo que não é permitido no Shabat, como um martelo, uma caneta ou algo do tipo, eu quero usar ele para segurar os guardanapos, não tem problema. Essas são as duas permissões permitidas para um klish mertoleisur, um objeto que ele serve essencialmente para algo proibido. Já um klish melachtoleter, um objeto que ele tem uma função permitida, certo? Ele é feito para algo permitido, como um garfo, uma faca, uma almofada do sofá ou algo do tipo, certo? São coisas que não são ligadas a melachot, a nenhuma proibição no Shabat. Esse tipo de objeto, eu tenho uma permissão a mais, além de, obviamente, usar ele para a necessidade pela qual ele foi feita, certo? A funcionalidade dele é permitido usar sem problema nenhum. Eu tenho as almofadas do sofá, eu posso encostar, posso mexer, posso colocar ela para o lado, cobertor, travesseiro, eu posso movimentar ele sem problema nenhum no Shabat, eles têm uma função permitida, eles podem ser usados. Eu também posso movimentá-los para evitar com que eles estraguem. Então, se eles estiverem no sol, por exemplo, e o sol está batendo muito forte, vai estragar, ou ele está na janela, pode bater um vento e derrubar, fazer com que ele caia pela janela e quebre, nesses casos eu também posso movimentá-los. Diferente de um klish mertoleisur, diferente de um objeto que a função dele original, principal dele, é algo proibido, aqui eu posso mexê-lo também para evitar com que ele estrague. Mas se eu tiver, por exemplo, uma caneta na janela, existe o risco da caneta cair, tá ventando, ela está quase caindo, eu não posso movimentá-la para evitar com que ela estrague, certo? Então, a gente ainda vai ver bastante cada um desses, foi só uma pequena introdução para conhecer conceitos gerais de mukse. Esses são os dois principais que a gente vai ver. Tem algo que é chamado também mukse mechamat hisaron kis, é um objeto que eu evito usar ele para qualquer outra coisa, senão a função original dele, porque eu tenho medo que estrague. Eu não quero que estrague, eu não quero que ninguém mexa. Por exemplo, muitas vezes o computador, por exemplo. O computador da pessoa, geralmente você não vai usar ele como peso para segurar guardanapo ou para segurar a porta ou algo do tipo. O computador, já que ele é algo delicado, que ele pode quebrar com facilidade, a pessoa usa ele somente para as necessidades, somente para a função principal dele, não usa ele para outras coisas. Isso daqui é um outro tipo de mukse. É um mukse que ele é um pouco mais grave, porque a pessoa realmente toma muito cuidado para não usá-lo ele em outro sentido. O que nos leva à explicação da palavra mukse. A palavra mukse significa algo que foi deixado de lado, algo que foi intencionalmente pensado, não vou mexer nisso no Shabat, não vou usar isso no Shabat, porque ele é ligado a alguma proibição ou não tem utilidade nenhuma. Quando no começo do Shabat, mesmo que a pessoa não pense nisso ativamente, mas de forma geral, quando começa o Shabat, a pessoa pensa, tá bom, televisão não vou assistir, computador não vou usar, telefone não vou ligar, essas coisas são tiradas da mente da pessoa, ou seja, você não tem intenção de usar essas coisas no Shabat, essas coisas se tornam muktzeh, elas foram afastadas da cabeça da pessoa no Shabat, e elas são consideradas coisas que não têm utilidade no próprio Shabat, por isso elas não podem ser movimentadas, a pessoa não pode usar, não pode mexer isso somente em casos muito específicos, como veremos nas Zalachot. Essa foi uma pequena introdução do conceito de muktzeh. Bezrat Hashem, amanhã a gente começa as Zalachot na prática.